miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o salmista disse: todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Portanto, diante desta verdade, eu e você seríamos incapazes de viver para Cristo e de servir a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Depois de descobrir esta grande verdade, que é impossível servir a Deus sem o Espírito Santo, eu nunca mais idolatrei o meu próprio pastor, a quem eu idolatrava, e principalmente nunca deixei que alguém me idolatrasse. Por quê? Nós não passamos de vaidade, e nós somos miseráveis pecadores. A única diferença entre nós é o quanto o Espírito Santo está nos usando e atuando em nossas vidas. Eu repito, a única diferença entre nós é o quanto o Espírito Santo está atuando em nossas vidas. Portanto, a pergunta não é o quanto nós possuímos do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo possui de cada um de nós. Será que ele possui tudo? Será que ele possui um pouco? Ou será que ele não possui nada? Vamos ser sinceros. Quanto do Espírito Santo você, neste momento, tem cedido a sua vida a ele? É a velha parábola dos talentos. Será que eu estou produzindo 0, 30, 60 ou 100? Isso explica porque antes da descida do Espírito Santo, o famoso apóstolo Pedro estava disposto a ser o primeiro na fila. Ele não queria ser o último de jeito nenhum. Ele queria resolver todos os problemas na base da força, da espada. E ele queria fazer escolhas sem a permissão de Deus. Mas depois da descida do Espírito Santo, ele já fazia questão de ser o último da fila. Ele se tornou uma pessoa pacifista. E ele não fazia mais nada sem o direcionamento de Deus. Podemos afirmar então que o Espírito Santo é o único remédio, é o único antídoto que existe contra os nossos pecados de estimação. Quantos aqui têm pecados de estimação? Não responda para nós, mas responda para você mesmo. Quantos de nós aqui possuem pecados de estimação ou esporádicos? E sem o Espírito Santo, você e eu jamais iremos alcançar qualquer vitória contra qualquer pecado que seja. Jesus contou a parábola da casa adornada e vazia, para nos ensinar que não adianta varrer o pecado da nossa vida. Não adianta tirar o pecado da nossa vida sem colocar algo de valor no lugar do pecado. Você pode ter vitória por alguns dias, até por alguns meses, mas se o Espírito de Deus não estiver fazendo habitação em sua vida, o pecado de outrora voltará 7 vezes pior do que quando saiu. Por que você acha que Paulo disse em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne? Porque somente o Espírito Santo pode transformar um ser humano carnal como nós em um ser humano espiritual. Por isso, hoje à noite eu quero mostrar para você as marcas da carnalidade. Eu quero mostrar para vocês as características da carne, que só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a remover de nossas vidas. Você não vai conseguir vencer esses pecados sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Daí a importância do Espírito Santo. Primeiro eu quero falar sobre as obras visíveis da carne. Talvez você ache que as pessoas não estejam observando, mas elas são visíveis. Todos estão percebendo. Às vezes você pensa que não, mas são obras visíveis da carne. Paulo fala sobre elas e ele diz no verso 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne aqui é a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa. E o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. A batalha entre eles é invisível. Nós percebemos, nós sentimos, mas nós não vemos. E ela deve estar ocorrendo agora mesmo, nesta noite, dentro dos nossos corações. Alguns estão morrendo de medo, alguns estão preocupados,
Alguns estão aqui sonolentos, cansados e distraídos, e alguns nem chegaram a vir à igreja, por causa dessa batalha que está acontecendo agora mesmo, dentro da mente e do coração dos filhos de Deus. Outro horário que a carne mais batalha contra o nosso espírito é pela manhã, assim que acordamos. E ao invés de recorrermos a Deus, nós recorremos ao cônjuge, aos pais, aos estranhos. E a carne também opera bastante nesse período da noite, momento antes de dormir. A carne faz questão de perturbar o nosso coração. Assim como Paulo, Jesus também, ele fez uma lista das obras da carne. Mas a lista de Paulo foi muito mais completa, foi muito mais extensa. Mas a de Jesus foi direta e objetiva. Ele disse, porque do coração procedem os maus pensamentos. Aqui já engloba tudo. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Só que sobre a lista de Paulo, nós temos que classificar a lista, os pecados, para um melhor entendimento. E eu então classifiquei a lista de Paulo em 4 categorias. Eu pessoalmente não vi ainda esta lista em outros lugares, mas eu resolvi pelo menos simplificar para mim, e espero que simplifique para você também. Paulo fala sobre os pecados sensuais, ele fala sobre os pecados religiosos, ele fala sobre os pecados interpessoais, e ele fala sobre os pecados sociais. 4 categorias de pecados visíveis e 4 categorias das obras que a carne está produzindo em nossas vidas. E o ser humano, então, ele peca de todos os lados. Agora, eu e você, talvez não sejamos culpados de todos os pecados, mas, com certeza, somos culpados de alguns. Primeiro da lista, pecados sensuais. A imoralidade sempre foi um pecado proeminente na vida da raça humana. Nos dias de Paulo, era tão ruim quanto nos dias de hoje. De maneira nenhuma, havia menos pecados imorais naquela época que há nos dias de hoje. Mas por incrível que pareça, nós não encontramos muitos detalhes sobre os pecados de imoralidade nos escritos dos pais da igreja. Eles quase nunca falavam sobre os pecados de imoralidade. Nós encontramos, sim, muitos detalhes sobre esses pecados nos escritos de autores seculares. Mas os pais da igreja, os primeiros escritores depois do Novo Testamento, mal falavam sobre o assunto. Por que será? Tudo indica que este não é um assunto que precisamos ficar pautando o tempo todo, até para não aguçar a carne de nossas crianças, de nossos jovens e de nossos adultos. Quantos estão entendendo isso? Mas Paulo menciona esses pecados. O primeiro deles, o primeiro da lista, adultério. E o que é adultério? Quando violamos os votos do casamento. Aí nós estamos cometendo adultério. Mas você sabia que com o passar do tempo, com o passar dos anos, algumas versões da Bíblia foram parando de usar a palavra adultério e trocaram-na pela expressão menos dolorosa, fornicação ou até imoralidade sexual. Os homens, ao longo dos anos, estão tentando apagar esta palavra da Bíblia. No entanto, nunca vão poder mudar o 7º mandamento de Moisés. Alguém se lembra qual é? Não adulterarás. E Gênesis 20, verso 9, chama o adultério de o grande pecado. Outro pecado sensual é o da prostituição. Pecado sexual, porém de uma maneira mais abrangente. Começou através do uso de prostitutas que eram pagas. Mas já no tempo de Paulo, essa palavra prostituição, porneia, já estava sendo usada para descrever todo tipo de aberração sexual fora do casamento. Paulo, então, procurou ser bastante específico. E agora ele usa a palavra impureza. Porque alguém poderia dizer, eu não cometo adultério, eu não cometo prostituição. Aí Paulo parte para outro nível do pecado, impureza, que é o pecado sexual de natureza verbal e visual.
mas praticado pelos homens. E ele fala, finalmente, sobre o pecado de lascívia. Lascívia quer dizer alguém que está pronto para pecar a qualquer momento, dado a oportunidade. Alguém que já perdeu a vergonha, alguém que já perdeu o pudor. Talvez, então, a melhor ilustração de lascívia sejam as festas de carnaval, onde as pessoas perderam completamente a vergonha e o pudor. Ou, que tal aquelas passeatas do orgulho sexual que as pessoas têm do que elas estão praticando. Agora, o que eu quero que você saiba, independente do significado do pecado sensual, o Espírito Santo jamais irá nos levar para o adultério. O Espírito Santo jamais vai nos levar para a fornicação. O Espírito Santo jamais vai nos levar para a impureza ou para a lascívia. Paulo deixou bem claro que esses pecados provêm da nossa carne. E que só o Espírito Santo pode nos dar vitória contra esses pecados. Amém, irmãos? Daí a importância da terceira pessoa agindo na nossa vida. Então nós sabemos quando o Espírito Santo não está atuando em nós ou nos liderando. Quando percebemos um desses pecados atuando em nossas vidas. A segunda categoria das obras da carne são pecados religiosos. Alguém certa vez disse, e eu concordo, a religião é a bandeira do inferno. Ou seja, cometemos muitos pecados em nome da nossa igreja, em nome da nossa denominação religiosa, em nome da nossa fé, da nossa crença. E dentre esses pecados, existe muita idolatria do homem dentro da igreja. Porque nós, quando não colocamos a nossa fé em outros homens, a colocamos em nós mesmos. Quando não a colocamos em Deus, a colocamos no dinheiro, a colocamos nos médicos, nos remédios, nos planos de saúde, na ciência, na educação. E tudo que eu e você confiamos mais do que em Deus, se torna um ídolo ou pecado de idolatria em nossas vidas. Então, os homens estão praticando idolatria em nome da religião. Desde que eu esteja dentro de uma igreja, eu posso estar idolatrando o pastor, o diácono, o dirigente de música, eu posso estar idolatrando o professor da IBD, também posso estar idolatrando o dinheiro, até a paz e a saúde. Caso Deus não me dê paz, ou caso Deus não me dê saúde, eu vou deixá-lo de amá-lo e de servi-lo. Então veja que idolatria é tudo aquilo que eu preciso para ser feliz mais do que a Deus. Quantos já ouviram dizer que quem é filho de Deus não sofre? Quantos já ouviram dizer que quem é filho de Deus não fica doente? Não tem falta de dinheiro, não tem falta de nada. Então isso é pura idolatria. E mais uma vez, idolatria é tudo aquilo que eu preciso, mais do que a Deus. E finalmente, dentro de religião também, existe o pecado de feitiçaria. E olha que coincidência, a palavra no grego é pharmakeia. Essa palavra te lembra de alguma coisa? Pharmakeia. Em português é a palavra farmácia. Em muitos casos, meus amados, a ciência, ela não veio para ajudar os homens, mas ela veio para tomar o lugar de Deus. Hoje em dia, ela está sendo usada para tirar Deus da vida das pessoas. Existe a ciência verdadeira, mas Paulo também disse que existe a falsa ciência. E a falsa ciência é aquela que está sendo usada para tirar Deus da vida das pessoas. Você se lembra, durante a pandemia, homens arrogantes e presunçosos, para defender o seu autoritarismo, eles diziam que estavam seguindo a ciência. Desde então, aquela ciência, ela já tem sido desmontada. Mas eles estavam usando a ciência daquele dia para calar a boca dos opositores. Eles diziam que quem segue a ciência está certo. Só que hoje um desses homens corre o risco de ser preso. Na época ele afirmou que ele era a própria ciência, e quem discordasse dele estaria discordando da ciência. Mas agora ele corre o risco de ser preso, porque dentro da ciência dele, ele estava ganhando muito dinheiro com a venda das vacinas.
Então, Paulo chama esse tipo de crença de feitiçaria ou farmaqueia. Então, Deus não está de jeito nenhum dizendo que não devemos confiar nos médicos e nos remédios. Eu confio, amém, irmãos? Mas o que ele está dizendo é que você não pode confiar mais neles do que em Deus. Amém ou não? Esse é o ponto-chave. Farmaqueia, feitiçaria, crendo mais na magia dos homens do que no poder de Deus. E o outro pecado classificado, e esse é o maior de todos, pecados interpessoais. Nada tem destruído mais o trabalho de Deus, a obra de Deus, que os pecados interpessoais, pecados de relacionamento. Irmãos devorando irmãos, porque ninguém pode sair perdendo. Não é à toa, então, que a maior parte do Novo Testamento foi escrita para nos ensinar a convivência entre pessoas. Já observaram isso? Paulo gasta muito tempo ensinando a convivência entre irmãos, patrão e empregados, empregados e patrão, cônjuges, marido com esposa, esposa com marido, filhos e pais, pais e filhos, e até o nosso relacionamento para com o governo humano. Então você observa que a Bíblia é um livro de bons modos e de muito amor fraternal, mas há certos pecados da nossa carne que impedem um bom relacionamento entre as pessoas. Quais são eles? Vários. Primeiro, inimizades. E a expressão inimizade aqui quer dizer ódio. O sentimento número 1 que causa problemas de relacionamento. Ódio. Trata-se de um sentimento interno, mas que leva a expressões externas. Não existe lei no mundo, não existe nenhuma lei no Código Penal brasileiro que consiga lidar com o sentimento de ódio. Somente o Espírito Santo consegue agir dentro do coração humano. Mas olha o que eu vou dizer, um salvo, um homem ou uma mulher salva, é incapaz de odiar o seu semelhante. Uma pessoa salva é incapaz de odiar o seu semelhante. Outro pecado é o de porfias. E originalmente, essa expressão ela foi usada nas competições. Ela foi usada entre os atletas. O que ela significa? Prêmio, alguém em busca de reconhecimento, alguém em busca de premiação. Hoje a política é o lugar mais comum onde encontramos o pecado de porfia. Uma pessoa combativa, argumentativa e que está sempre certa aos seus próprios olhos. Terceiro, emulações. É ciúme, é zelo. Claro que pode ser usado de forma positiva, mas quando usado para o mal, se trata de cobiça, vontade de possuir o que não lhe pertence. Iras. Ira já é semelhante à inimizade. Expressa uma ação irracional, descontrolada e louca. Pelejas. Esta expressão, ela conta uma história por si mesma. Começou com a intenção de se trabalhar para receber um pagamento. Por isso que hoje em dia a gente usa a expressão, estou pelejando. Realmente começou com esse sentido, mas com o passar do tempo, passou a ser usada para expressar trabalho em busca de dinheiro, trabalho em busca de fama, trabalho em busca de nome. E depois, trabalho em busca de poder. E finalmente, peleja passou a ser usada em relação aos servidores públicos, que ao invés de trabalhar para o bem comum, passaram a trabalhar para proveito próprio. O mundo político está cheio de pelejas, e infelizmente, algumas igrejas também. Dissensões, literalmente quer dizer divididos ou divisão, só que nenhuma família, nenhuma igreja, nenhuma empresa, nenhuma sociedade subsiste se dentro dela há divisão. Heresias, literalmente quer dizer escolher. O herege é alguém que escolhe.
Paulo está se referindo àquelas pessoas que fazem escolhas diferentemente das outras pessoas, justamente para causar divisão dentro do corpo de Cristo. É um pecado relacionado à igreja. Há uma grande diferença entre achar que você está certo e achar que todos estão errados. E o herege, ele age assim. E ninguém causa mais divisão do que o herege. Número 8, invejas. A cobiça deseja o que o outro tem, mas a inveja tem raiva do que o outro tem. Foi assim que começou a Revolução Comunista na Rússia e na China. As pessoas foram levadas a terem raiva dos mais ricos, porque elas eram mais pobres. Então elas se achavam oprimidas e elas se achavam em desvantagem. O antigo filósofo Eurípides escreveu que a inveja é o pior tipo de doença que existe. Eu vim de um lar bastante pobre, necessitado. Lembro que nos meus primeiros natais na igreja, nós chegávamos lá no domingo depois do Natal, e a maioria das crianças chegavam exibindo seus presentes. Eu não havia recebido nada. Eu me lembro de uma criança meia rica, já na década de 80, mostrando o seu relógio digital. Na década de 80. Imagino que devia ser um relógio muito caro. Ele era todo escuro, mas a criança apertava um botão e aparecia a hora. E aparecia a data. Era um negócio espantoso. E então eu fui ao meu pai reclamar que todos tinham ganhado presentes, menos eu. E meu pai, ao invés de me fazer sentir inveja daquelas pessoas, ao invés de criticar aquelas pessoas porque elas tinham mais do que nós, ele fez exatamente o certo. Ele disse: meu filho, se você estudar e trabalhar, um dia você vai poder comprar essas coisas também. Amém, irmãos? É o bíblico. Ele não me deixou sentir raiva, inveja daquelas pessoas. Mas ele me ensinou o caminho para que um dia eu também pudesse ter o que aquelas pessoas tinham. Mas na Rússia e na China, houve essas revoluções porque eles foram convencidos que os ricos, eles eram o câncer da sociedade. E hoje em dia nós também estamos sendo levados a pensar que os ricos são os males da sociedade, quando na verdade eles são os empreendedores, eles são os fornecedores de emprego e de oportunidades. Em nono lugar, homicídios. Assim como o adultério, até essa palavra homicídio está desaparecendo aos poucos de algumas versões da Bíblia. Porém, o Espírito Santo nunca levará alguém ao adultério e ao homicídio. Aí vem bebedices e glutonarias. Beber e comer são geralmente ações praticadas em grupo. Deus condena a embriaguez. E a única forma de garantir que você nunca vai pecar com este pecado é jamais ingerindo bebida alcoólica. Glutonaria não é apenas o ato de comer demais, mas é sim o ato de viver festejando e se banqueteando sem restrições. Assim sendo, Paulo deixou bem claro que esses pecados só poderão ser vencidos com o enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Pessoas estão sendo controladas pelo álcool, pela comida. Só que nada pode dominar a nossa vida, a não ser o Deus de nossas vidas. Porque quem nos controla acaba sendo o nosso Deus. Daí então a importância do Espírito Santo. Ele nos ajuda a vencer as obras visíveis da carne. E pior que isso, se nós não vencermos essas obras, haverá recompensas eternas, trágicas, que essas obras irão produzir em nossas vidas. Então, vamos ver se dá tempo de falar
sobre as recompensas eternas da carne? Verso 21. Vou ser rápido. Acerca das quais obras da carne, vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem praticando tais coisas não são pessoas salvas. Os que vivem disso não são pessoas salvas. Olha o que eu vou dizer. Eu acompanhei a convenção do Partido Democrata dos Estados Unidos. Eu vi e eu ouvi uma apresentadora de televisão muito famosa, uma celebridade, muito respeitada nos Estados Unidos. O nome dela é Oprah Winfrey. E ela, na convenção do Partido Democrata, todo mundo eufórico, ela disse para a multidão: eu tenho prerrogativa sobre o meu corpo. Ela é uma senhora de 70 ou mais anos de idade. E ela disse: eu tenho prerrogativa sobre este corpo. Eu decido o que fazer com este corpo. E então ela disse: o novo sonho americano é ter prerrogativa sobre o seu corpo. Não é mais uma renda mensal capaz de lhe dar paz de espírito e tranquilidade material. Não é mais uma casa própria, nem a educação dos filhos. Agora é a prerrogativa sobre o seu corpo. E apontando os dedos para o seu corpo, ela disse isso. Não é verdade. Hoje mesmo eu fui ao médico. Se eu tivesse autonomia sobre o meu corpo, eu não ficaria doente. Amém, irmãos? Se eu tivesse autonomia sobre o meu corpo, eu não morreria. Amém, irmãos? Ninguém tem autonomia sobre o corpo. É o corpo que tem autonomia sobre nós. Mentira. E eu quero que você saiba que só o Espírito Santo pode nos ajudar a controlar este corpo. Através do corpo, nós seremos julgados um dia por Deus. E Paulo deixou bem claro que aqueles que viveram para alimentar a sua carne, jamais herdarão o reino de Deus. Ou seja, não eram pessoas salvas. Eu não estou falando de quedas, eu não estou falando de pecados esporádicos, eu estou falando de práticas. Podemos dizer categoricamente que uma pessoa salva jamais será feliz no pecado. Amém, irmãos? Uma pessoa salva jamais será feliz no pecado. Já ouvimos falar de crentes que caíram em vários tipos de pecado e caem, mas jamais vamos ouvir falar de um salvo que vive na prática do pecado. Se é salvo, não consegue. Se é salvo, volta para Deus. Uma pessoa salva não vive em rebelião contra Deus. A Bíblia admite que um filho de Deus, às vezes, acaba caindo no pecado da carne. Eu caio. Tenho certeza que você cai também. Mas ele não fica no pecado. Ele não vai admitir a prática do pecado. Porque se estiver vivendo no pecado, gozando do pecado, feliz no pecado, das duas uma. É uma pessoa salva, mas muito infeliz. Ou é uma pessoa perdida e muito feliz no pecado. Mas o salvo nunca será feliz no pecado. Essa é a maior certeza que eu tenho, às vezes, de que alguém é salvo. Porque é uma pessoa miserável no pecado. E não vai jamais abandonar aquela miséria até voltar para Cristo. Amém, irmãos? Esse é o único remédio, a única esperança. Por isso que dói no coração quando o Espírito Santo te acusa, te convence de algo de errado que você esteja fazendo. Mas ao mesmo tempo mostra para você que você é mesmo um filho de Deus. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E ele fala muitas vezes através da repreensão.
porque nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, se Deus me der uma próxima vez, quando eu voltar, nós vamos falar, finalmente nós vamos entrar, no fruto do Espírito. Mas eu achei importante, como introdução, falar para vocês sobre o Espírito Santo e o papel dele para com o homem e para com Deus. E hoje eu achei importante falar sobre as obras da carne. E agora sim nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, porque é este fruto com várias facetas, 9 facetas, não é? É esse fruto com 9 facetas que vai nos dar vitória contra o pecado. Sem esse fruto, nenhum de nós vai vencer o pecado em nossas vidas. Então, vamos buscar por este fruto. Precisamos demais dele em todos os momentos da vida. Vamos fechar os olhos?